Queria dar um bom dia a todos, dizer que essa audiência pública 12/2015, ela é sobre o projeto de lei 140/2015, que estima a receita e fixa as despesas do município de Hortolândia para o exercício financeiro de 2016. Queria agradecer também a presença de todos os participantes, servidores municipais, em especial o Cristiano, a Nega, o Maurício, da Ortoprev, o doutor Rafael, a Célia, enfim, todas as pessoas que se faz presente aqui, no caso a Cíntia, representando a Câmara Municipal. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos seguintes vereadores: eu, presidente, Marcos Antônio Panício, vice-presidente, Edivan Campos de Albuquerque, secretário, Edmilson Marcelo Afonso Zaca, vereador, membro. A audiência pública é uma das formas de participação popular e sua realização constitui em uma prática das mais inovadoras do sistema jurídico administrativo brasileiro. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano. Nesse sentido, a lei orçamentária é o instrumento de planejamento utilizado pelos governantes para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, também conhecido como lei de meio, representa elemento fundamental na gestão dos recursos públicos, uma vez que, sem ele, o administrador não recebe autorização para executar o orçamento. É de bom alvitre ressaltar que, conforme o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, as emendas à LOA ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados se atender aos seguintes requisitos: compatibilidade com o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretriz Orçamentária, indique a fonte de recursos excluídas as relacionadas a pessoal e serviços da dívida, sejam relacionadas à correção de erros ou omissões, e as relacionadas com os dispositivos do texto do projeto de lei. Para o exercício de 2016, a proposta orçamentária do município será de R$ 756.515.000. Em todas as audiências públicas, sempre são apresentados números satisfatórios, que demonstram que os recursos financeiros gerados pela população hortolandense estão sendo aplicados de forma correta e, principalmente, são revertidos em benefício da nossa população, seja na educação, saúde, segurança e investimentos. Queria aqui cumprimentar meu colega de Câmara e até solicitar que ele compõe a mesa aqui, até que o Cristiano depois faça, mas que Vossa Excelência venha fazer uma saudação aos... Bom dia a todos, e eu quero cumprimentar o nosso amigo e irmão de Câmara e também desejar assim, a todos os presentes assim, um bom trabalho para todos nós e vamos lá, tocar em frente. Obrigado, Antônio Barros. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos. Queria, nesse momento, passar a palavra ao senhor Cristiano, que estará explanando a questão do exercício.
Que Deus nos ilumine e nos proteja todos os dias. Amém. Bom dia a todos. Então, gente, vamos ver como é que ficou aqui, né, o orçamento do ano que vem, né, a lei orçamentária de 2016. Só lembrando aqui que o sistema orçamentário brasileiro, né, é composto aí pelo plano plurianual, né, que ele é feito a cada 4 anos, né, e depois você tem a LDO, Lei de Diretrizes, a cada ano, que vai estabelecer as metas para o orçamento, né. A gente já entregou lá no começo do ano, foi aprovada no mês de julho, e a Lei Orçamentária Anual, né, que é o orçamento agora que está aqui na Câmara para ser analisado, né, e aprovado aí até o final do ano. Ok? E lembrando, gente, né, sempre a gente coloca esse desenho aqui para lembrar que o orçamento público não é muito diferente do que a gente faz em casa, né? Claro que ele é maior, o volume de recursos é muito maior, você tem uma série de receitas e a despesa também, né? Mas o princípio é o mesmo. Você tem um recurso para atender, né, primeiro as despesas de custeio, né, que seriam as despesas com pessoal, com manutenção da cidade, né, com tudo que já existe, e depois, né, o que sobra ali, a menor parte, para o investimento, né, que nem na casa da gente. E é o que acontece na prefeitura também, né? E a gente está olhando aqui em Hortolândia, esse volume de investimento cada ano que passa aí está diminuindo mais, tá? Pelo menos nos últimos anos isso está acontecendo porque a nossa receita, né, parou de crescer naquele ritmo que estava crescendo, né, mais para trás, e o custeio continua aumentando, né, principalmente com o pessoal e com os contratos, com a dívida do município também. Então, vocês vão ver aqui que o volume de investimentos que está ficando para 2016, por exemplo, já é menor do que o que a gente tem em 2015, 2014, tá bom? E lembrando, gente, que, né, tudo começa lá atrás, né, até na campanha, inclusive, né, onde o governo, o candidato ainda, né, apresenta suas propostas, depois isso vai virar, né, vira um plano de governo que depois, né, quando ele entra, né, você vai fazer todo um planejamento em cima disso e que vai acabar sendo refletido no orçamento da prefeitura. Primeiro lá no PPA, depois na LDO e na LOA, né, onde você vai executar essas políticas públicas que foram definidas lá atrás. Ok? O plano plurianual, né, que é a cada 4 anos, gente, né, você faz um diagnóstico da cidade, dos problemas que você tem na cidade, né, a definição dos objetivos, né, você vai definir toda a estrutura do orçamento, né, as unidades, as secretarias, as unidades executoras, as ações que você vai ter dentro desse orçamento, com as metas para os 4 anos, né, com o custo, né, anual e total, né, mas sem ter um detalhamento, né, tanto da despesa quanto da receita, ok? Aí depois a cada ano a gente faz a LDO, né, onde você vai priorizar, né, a alocação de recursos. Nem tudo que está no PPA entra na LDO, você faz, na verdade, uma revisão do que você colocou lá no PPA, né, a cada ano na LDO, mas também vai, né, com a definição dos programas, as ações, os produtos e metas para aquele ano, né, o custo, né, dessas ações. Também não tem um detalhamento da receita nem da despesa, deve ser compatível com o PPA, quer dizer, né, tudo que está na LDO tem que constar no PPA também, né? A gente estabelece as metas de resultado nominal e primário, montante da dívida pública, né? Tudo isso está no anexo de metas fiscais da LDO, né? Se estimativa de renúncias de receitas, no nosso caso não tem, né? A situação da Previdência, né? Situação financeira e atuarial da Previdência, estimativa de riscos,
a gente tem que colocar também, né, riscos fiscais e os critérios que você vai ter para limitação de empenho, caso você não vá arrecadar, né, caso não arrecade o que está previsto durante o ano. Tá? Também vai demonstrativo de receita e despesa com alienação de bens. A LDO vai estabelecer as metas para o ano seguinte, né? E depois, agora na LOA, a gente vai detalhar, né, essas metas e rever também os valores, né? Se vocês pegarem a LOA, os valores da LOA não são iguais aos valores da LDO, mas a LDO é uma prévia do que vai acontecer no orçamento, tá bom? E na LOA, gente, vai ter o detalhamento da receita, né, por fonte de recursos, por código de aplicação. Vai ter a despesa por elemento, fonte, também código de aplicação, quer dizer, vai estar tudo detalhado, né, um custo anual, né, e tem que estar compatível também com o PPA e com a LDO, tá bom? E depois a outra etapa, que é a execução orçamentária, né, que a gente está, né, executando agora o orçamento de 2015, né, que é o acompanhamento das medidas, né, você vai para manter o equilíbrio entre a receita e a despesa. Então a gente acompanha durante o ano se vai realmente arrecadar aquilo que estava previsto no orçamento e também se vai, né, nas principais despesas, se você vai gastar o que estava previsto ou não, né, se vai gastar mais, por exemplo, né? E aí a gente faz um acompanhamento da receita, da folha de pagamento também, das principais despesas que você tem no orçamento, das grandes despesas, por exemplo, limpeza urbana, né? Os gastos na saúde, na educação, né? Você pode fazer as alterações orçamentárias durante o ano, né? Através de projeto de lei, decreto, né? Limitar o gasto através de cotas financeiras, limitação de empenho, que a gente está fazendo esse ano, tá? Que a gente está tendo dificuldade de arrecadar o que estava previsto no orçamento. E também a gente tem que fazer a avaliação das metas, aquilo que a gente colocou lá na LDO, durante a execução orçamentária, você faz uma avaliação dessas metas e presta conta, inclusive, para o tribunal, tá bom? Mas vamos passar aqui, ó, então só para o pessoal entender, né, do PPA, que é de 2014 até 2017, né, a gente está agora aqui, né, na LDO, né, a gente fez a LDO 2016 no começo do ano, e com base nessa LDO, a gente entregou a LOA 2016, e o ano que vem a gente faz a LDO 2017, que vai ser uma prévia do orçamento de 2017, que já é outro governo, tá? Mas isso é para a gente ter uma continuidade das ações, né, e não ser tudo abandonado, né, e largado ali no final do governo, tá bom? E para o pessoal entender, gente, as diferenças, né, entre o PPA, a LDO e a LOA, né, em relação aos anexos que a gente envia, no PPA e na LDO, a gente envia as dotações orçamentárias com a classificação institucional, funcional e programática. E na LOA, vai a categoria econômica e a fonte, que é o detalhamento daquela ação. Tá? Então, depois eu vou passar aqui um exemplo aqui do anexo que está na LOA, para o pessoal entender o que consta lá, até para poder analisar e, né, se o pessoal quiser olhar em detalhe depois. Tá? Então, aqui são só 2 exemplos de dotação orçamentária, né, para o pessoal entender a diferença entre o PPA, a LDO e a LOA. Ok? E todos esses códigos, né, têm um significado, né? Ali eu coloquei embaixo, então se vocês pegarem os anexos, né, tanto do PPA, LDO ou LOA, né, vocês vão ver que todos esses códigos aí têm um significado, não é colocado aí, né, à toa, jogado, né? Aí, na verdade, aqui na institucional a gente vai indicar em qual secretaria, unidade executora que essa ação pertence, né? A funcional, a função e subfunção é um código que vale para o Brasil inteiro, todos os municípios, estados, inclusive o governo federal, tá? A programática é definido pela própria prefeitura. E depois a categoria econômica também, essa codificação vale para o Brasil inteiro. Tá?
Então, isso possibilita você comparar o gasto, né, dos municípios, dos estados, agregar, né, fazer somar os gastos, né, de saúde, educação, infraestrutura, segurança, né, do Brasil inteiro, por exemplo, se você quiser, através desses códigos aqui. Tá? E para os vereadores, inclusive, é importante esse relatório, gente, né, se vocês quiserem analisar, né, como que está aí detalhado a LOA, tem um relatório lá, que é o relatório de despesa por unidade, onde ele tem, né, todas as dotações orçamentárias, né, de cada órgão, de cada secretaria, de cada unidade executora, né, e você tem ali, né, a codificação, o nome da ação, que despesa que é, por exemplo, é despesa de obras, é subvenção, é material de consumo, é serviço de terceiro, pessoa jurídica, pessoa física, equipamento, né? Você tem a fonte de recurso, podem ver lá que na parte de cima, é tudo fonte do Tesouro, quer dizer, vai ser coberto com recurso do Tesouro, né, da receita nossa, do Tesouro, e lá na parte de baixo eu já tenho fonte estadual e fonte federal, quer dizer, é convênio, né, com o governo do estado, é com convênio com o governo federal, né? E aí, claro, a prefeitura depende desse repasse aí para poder executar essa obra, né, essas obras que estão previstas aí dentro nesse caso, a Secretaria de Esporte, tá bom? Então, esse é o relatório, se os vereadores quiserem realmente olhar ali, né, esse é o que está mostrando onde a prefeitura vai aplicar todo o recurso. Tá? Em detalhe, tanto na parte de pessoal, custeio, investimento, dívida pública, ok? E também esse aqui é importante, o pessoal conhecer, né, a receita da prefeitura em detalhe. Tem esse relatório lá que é resumo geral de receitas, né, onde eu tenho, aqui é só uma parte, né, mas eu tenho todas as receitas da prefeitura, desde as menores, né, previsão de R$1.000, R$10.000, até as maiores, que nem ali, né, cota parte do FPM, 61 milhões, e depois ele vai agrupando, né, na verdade, aquelas linhas ali, onde tem o direto na frente, né, e o número 1, que é a fonte, e embaixo é fonte 5, porque é fonte federal, essas são as receitas. Acima disso, né, nas colunas ali para o lado, você está agrupando o que está para baixo, né? Então, as receitas mesmo são essas daqui que tem ali na frente direta ou indireta, por exemplo, no caso do Instituto de Previdência, é considerado indireto. Tá? Então, se vocês quiserem olhar em detalhe, né, a receita mesmo, a composição da receita da prefeitura, tem que olhar nesse relatório aqui. Tá? Então, vamos ver. Isso aqui foi só uma explicação aí geral do que consta aí nas leis orçamentárias, né, para o pessoal entender melhor aí em que ponto que a gente está. E vamos falar agora dos números, né, da LOA 2016, previsão de receita, né? A gente realmente, o orçamento fechou num valor ali de 756 milhões e 515, né? Mas isso está acontecendo por quê? Vamos olhar primeiro naquela linha de baixo, gente, que é a linha vermelha de receitas de capital, que são as receitas previstas, né, de convênios, principalmente o governo federal, tem um pouco também governo estadual, tem empréstimo também, né, do Protransporte, por exemplo. E por isso que esse valor fica tão alto. Esse ano, né, que o país está em dificuldade e tal, a gente não está recebendo muita coisa desses convênios. A previsão é que chegue em torno de 13 milhões até o final do ano. Tá? E na LOA está ficando 115 milhões. Né? Então, assim, a gente tem que deixar essa previsão, porque é o que está no cronograma dessas obras. Se vai vir ou não, aí já é outra história. Pode ser que não venha tudo, né? Mas a gente tem que deixar isso, porque está licitado, tem um cronograma e você tem que colocar isso no orçamento, porque no começo do ano você tem que empenhar isso daí. Tá? Claro que só vai executar a hora que o dinheiro chegar. Tá bom? Por isso que, né, isso acabou puxando o orçamento para cima,
Porque esse ano, na verdade, a gente deve arrecadar em torno de 622 milhões, né? E o ano que vem ficou 756, crescimento de 21%. Mas isso é por causa da receita de capital. Quando a gente pega os outros grupos, onde estão as receitas do Tesouro, né? Ou algumas, e as transferências de convênio, assim, que já são, que acontecem todos os anos, que nem o SUS, o Fundeb, né? Transferências para assistência social, aí já não tem um crescimento tão grande. Na parte de transferências correntes, o crescimento é de menos de 3%. Quer dizer, não dá nem a inflação, né? Na parte de receita tributária, que é a linha azul, está dando 8%, que está considerando uma inflação, né? E que está alta, e um pouquinho de crescimento também, crescimento real. E na receita do Tesouro, que é aquela verde no meio ali, né? Que é o que a gente fica mais preocupado, porque é a maior parte do recurso e é o que usa para pagar a maior parte da folha de pagamento, dívida e os contratos, está tendo um crescimento de só 5%. E podem ver lá que os parâmetros utilizados nas projeções foram o quê? Uma inflação de 5,5%, que talvez, né, que as projeções agora já são até maiores para o ano que vem. Na época estava em torno de 5,5%, quando a gente fez o orçamento. E estava previsto um crescimento do PIB de 0,5%. E já estamos falando em queda para o ano que vem também. Então, né, o orçamento já ficou apertado desse jeito. Se não arrecadar o que está previsto aí, no ano que vem vai ser mais complicado ainda, tá bom? Então, isso é só para entender por que a Receita deu esse salto. Então, Receita para 2016, 756 milhões. A Receita do Tesouro está crescendo só 5%, né? 20 milhões de crescimento na nossa projeção. Tá? Tem algumas receitas, inclusive, caindo, né? Então, assim, na média, deu um crescimento de 5%. E aí, os grupos de receita, né? Para o pessoal entender, assim, nem tudo é receita arrecadada aqui no município, né? Tem uma grande parte, a maior parte é transferências correntes, que é o que vem aí das transferências do governo federal e estadual, apesar que reflete, principalmente o ICMS, ele reflete o que está acontecendo no município, né? A produção, né? O crescimento da indústria aqui, do comércio, tá? Então, felizmente, assim, para o ano que vem, depois que a gente elaborou a LOA, a gente teve a notícia que o nosso índice de participação do município cresceu 4% para o ano que vem. Então, né, isso pode ajudar, mas, né, nós temos que esperar para ver a execução orçamentária, realmente, a hora que começar a entrar o ICMS do ano que vem, para ver se vai ter um salto, porque se o bolo do Estado cair, né, a gente vai ficar na mesma, né? Então, a gente tem que ter cautela aí. Mas, então, a maior parte ali do grupo de transferências correntes, que é onde está o ICMS, o FPM, o IPVA, o Fundeb, o SUS, tá? A receita tributária nossa, a previsão de 165 milhões, que é onde a maior parte ali, 100 milhões mais ou menos, é o ISS, que depende muito da IBM, né? 80%, quase 85% disso daí é da IBM, tá? Ali está o IPTU também, Imposto de Renda, né? ITBI. E vocês podem ver lá, receitas de capital, 13% do bolo, equivale a 115 milhões. Esse dinheiro é totalmente carimbado, né? Depende desses repasses, depende desses empréstimos. Se não sair, se não for liberado, não vai ser executado, tá? Por isso que o orçamento fica sempre maior do que, né, o que você executa, principalmente por conta dessa receita de capital, tá bom? E tem também a parte do Instituto de Previdência, né? Receita patrimonial, que são os juros, receita de contribuições, nesse caso aí é a parte lá da CIP, da iluminação pública, né? Contribuição de iluminação pública. Outras receitas correntes, que é onde está a dívida ativa, ok? Instituto de Previdência, 54 milhões, né? Que é um outro órgão, né? Mas que consta aí dentro do orçamento da prefeitura.
Por fonte de recurso, só para o pessoal entender, então, recurso do Tesouro mesmo, eu tenho 442 milhões, né? Estadual, 94 milhões, mas basicamente é o Fundeb que está aí dentro, né, desse recurso estadual. Recursos de fundos, é um ou outro fundo que tem ali, mas muito pouco. Administração indireta, que é o Instituto de Previdência. O federal, 95 milhões, né, que são os convênios do SUS, por exemplo, da assistência social e de obras, né, que tem. E operações de crédito, que são os empréstimos também. Tá? E esse é um gráfico que a gente coloca para o pessoal entender, né, novamente, que a gente tem uma receita total alta, né, mas quando você vai descontando, né, as coisas, a gente vai ver que não é tão alta assim. Então, se eu 756 milhões e eu tiro, né, a Câmara e tiro o Instituto de Previdência, já cai para 676 milhões. Esse é o orçamento da Prefeitura, né, 676 milhões. Se eu tiro aquela receita de capital, que é totalmente carimbada, já cai para 561. E se eu considero só a receita do Tesouro, né, descontando o que foi repassado para a Câmara, porque da Câmara é tudo Tesouro, né, também. Né, vocês viram que no outro gráfico a receita do Tesouro estava dando 440 e poucos milhões. Né, descontando o que é repassado para a Câmara, sobra só 416 milhões. 55% daquele total lá. Né. Isso é o que a gente tem, vamos dizer assim, de recurso que é mais livre para trabalhar. Né? Mas a maior parte já está toda comprometida com a folha, com os contratos. Né? Sobra muito pouco para os investimentos. E na parte da despesa, o pessoal entender aí o que aconteceu nesse orçamento, que foi o mais complicado que a gente já fez, né? O mais difícil. Porque nos outros anos estava bem mais fácil, né? Assim, a gente estava o país crescendo, né? Então você conseguia fazer uma previsão né, para o orçamento assim, de crescimento bem maior, né? Você tinha mais espaço para trabalhar. O orçamento do ano que vem já ficou muito mais apertado. Né? Então lá, ó, a receita do Tesouro cresceu 20 milhões, não foi suficiente para cobrir o crescimento das seguintes despesas, né? E outros custeios também que estão aumentando, que nem de energia, gasto com cesta básica, com plano de saúde. Então, olha, só a folha de pagamento da Prefeitura, contando aqueles 2 reajustes que estão sendo dados, isso gera um custo para a Prefeitura de 24 milhões. Então, vocês podem ver, a receita do Tesouro cresceu 20, só a folha está crescendo 24. Significa que teve que cortar em algum lugar. Né? Teve que apertar nos outros lugares, senão o orçamento não fecha. Tá? E isso sim, se for dado esses reajustes. Tá? Isso também depende de um monte de coisas. Né? Se a gente vai ter realmente esse recurso, se o limite da lei de responsabilidade fiscal não for ultrapassado, tudo isso. A dívida também, um crescimento no gasto com a dívida de 6 milhões, dívida, PASEP, requisitórios, né? Até porque quando aumenta o orçamento, aumenta meu gasto com PASEP e com requisitórios, porque é vinculado, é 1% da receita, mais ou menos. Então aumenta a receita, aumenta meu gasto. Limpeza urbana também cresceu um pouco. A educação também teve que colocar um pouquinho mais de recurso para manter lá os 25%. E a Câmara também teve um aumento no repasse, né? Porque foi feito com base no orçamento do que arrecadou ano passado, então deu uma subidinha também. Né? Então vocês podem ver, isso aqui é só para mostrar, né, em linhas gerais, que a nossa despesa está crescendo mais do que a receita. E aí você vai sacrificar o quê? Você vai sacrificar o investimento, você vai sacrificar alguns contratos, né, de custeio, você vai ter que economizar em algumas coisas, senão o orçamento não fecha. Eu poderia simplesmente fazer que nem alguns municípios fazem por aí, né, e aumentar a receita artificialmente, por exemplo. Ah, o orçamento não está fechando, então eu vou lá e puxo a receita lá para cima. Mas aí, assim, eu estou criando um rombo no orçamento do ano que vem, né?
Eu não vou arrecadar isso daí. Né? Então, isso, né, os municípios que fazem isso aí estão com problema. Né? Pelo menos hoje a Hortolândia está ainda equilibrado no orçamento, está mais tranquilo nesse sentido. Né? Tá bom? Então, assim, a gente cortou várias coisas para esse orçamento aí fechar. Claro que aí você tenta cortar onde não vai afetar tanto a população. Você não vai cortar programas sociais, né? Você vai cortar despesas de custeio, esse tipo de coisa. Tá bom? E ó, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida. Né, o orçamento do ano que vem, assim, ficou muito próximo do limite. O limite prudencial é 51,30%. A gente fechou em quase 50%. Como que é feita essa conta? É o gasto de pessoal, que na verdade também leva em conta o pessoal terceirizado nosso, né, dividido pela receita corrente líquida. Tá? 309 dividido por 620 milhões, que dá lá os quase 50%. Né? Agora, esse ano, por exemplo, já corre um risco da gente estourar esse limite aí. Tá? Nós estamos bem próximo. O fechamento do segundo quadrimestre foi de quase 51%. O limite é 51,30%. Eu estou bem preocupado e eu acredito que até o final do ano a gente estoura esse limite. E aí você tem que tomar as medidas necessárias para voltar para baixo desse limite aí. O Tribunal de Contas vai notificar e aí não tem o que fazer. Tá? Mas vamos esperar, né? Quem sabe a arrecadação dá uma melhorada no final, até o final do ano, com refis e essas coisas. E aí pode ser que a gente escape disso daí. O ensino, 25% é o que está ficando lá para o ensino, que é o limite, né? E como que é gasto? Como que é calculado? É a aplicação direta de 60 milhões, mais a dedução do Fundeb. Então, gente, até é importante falar isso, porque o pessoal, né, acredita assim, muito naquela história que a educação tem dinheiro sobrando. Né? A educação é vista como uma secretaria que tem recurso, né, que dá para fazer de tudo, ajudar todo mundo, e não é bem assim. Né? Por quê? Porque esses 25%, na verdade, uma parte deles, aqueles 60 milhões, é dedução do Fundeb. É dinheiro que vai para o Fundeb, deduzido da nossa receita e vai para o Fundeb. Depois ele volta na receita do Fundeb. Mas a receita do Fundeb está toda comprometida, praticamente 100% comprometida com a folha de pagamento. Né? Então não tem como... Né, você, ali não é um recurso que está disponível para custeio, por exemplo, da prefeitura. O que sobra para o custeio da educação é aqueles 60 milhões lá do Tesouro, né, que também usa para pagar um pouco de pessoal, né, pessoal administrativo, manutenção, essas coisas. Né? Então a educação não tem tanto dinheiro assim que nem o pessoal imagina, não. E olha o tamanho da rede, quantas escolas tem aqui no município. Né? Umas 40, 50 por aí. Tá? E aí a saúde, gente, é o mesmo cálculo da educação, só que não tem Fundeb, né? Não tem nada parecido com isso na saúde. É a aplicação direta mesmo, recurso do Tesouro que a Prefeitura coloca na Secretaria de Saúde. 134 milhões e meio, né? Dividido pelaquela receita de impostos, né? Que é o 480 milhões, é o mesmo cálculo né, a mesma receita, o mesmo grupo de receita que você pega para a educação, dividido um pelo outro, você chega no percentual de 28%. O mínimo obrigatório é 15%. Nós estamos gastando já o dobro, tá? Com a saúde. Sem problema, mas o pessoal tem que entender que quando você gasta tudo isso com a saúde, as outras áreas também vão ser sacrificadas. Né? Então é uma escolha que tem que ser feita. Eu quero ter uma saúde de qualidade, eu quero gastar 30%, 35% com a saúde, por mim não tem problema nenhum. Mas tem que entender que as outras áreas vão sofrer por causa disso. Então tem que tentar procurar aí, né, tem que ter um equilíbrio, né, nessa parte aí. E o limite de créditos suplementares por decreto está ficando em 10%. É o que está na LDO, né?
ficou, a gente tem que manter aquilo que estava previsto na LDO, que é o limite para você fazer alterações no orçamento sem passar pela Câmara. Tá? Só que dificilmente vai chegar nisso, porque o tribunal restringiu muito o que a gente pode fazer por decreto. Né? Por isso que, até falando aqui direto para os vereadores, né, a gente está tendo que mandar muitos projetos de lei, e às vezes assim, projetos de lei de valores, né, pequenininhos e tal, porque o tribunal restringiu, eu não posso mais fazer tudo por decreto. Né? Dependendo do tipo de alteração, por exemplo, de uma secretaria para outra, não posso fazer por decreto. De um programa para o outro, não posso fazer por decreto. Se eu estou tirando de despesa, né, de custeio para investimento, não posso fazer por decreto também. Tá? Então, restringiu muito isso daí. Despesa por órgão, né, da prefeitura é a maior parte, né, 676 milhões, o Instituto 54 e a Câmara 25 milhões, 25.611 para a Câmara. Tá? Por categoria econômica, né, pessoal em cargos, isso em relação ao orçamento da prefeitura, 676 milhões. Tá? 39% com pessoal em cargos, despesas correntes 36% daquele total, e investimento 18%. Agora, o investimento e a dívida 7%. Investimento está ficando alto, porque esse é um percentual elevado, né? Para pegar o Brasil inteiro aí, é um percentual bem elevado. Mas é porque aquela receita de capital é praticamente toda investimento. Se a gente não executar tudo aquilo, é óbvio que esse percentual aí vai cair. Né? Mas assim, nos últimos anos, até que a Hortolândia ficou ali na média com 15% de investimento, né, executado, que é muito alto. Se você pegar outras cidades aqui próximas, é tudo ali em torno de 5%, 4%. Tá? Então, tem bastante investimento aí no município. Ok? Despesa por secretaria, né, e órgãos, né, que está o Instituto de Previdência e a Câmara também. Né? Só o pessoal ver, a saúde ali está, acho que 27 ou alguma coisa assim. Não consigo ver porque está cortado. Educação 24, né, que são as maiores. Podem ver que elas pegam praticamente metade do orçamento. Né? Obras, que é um valor alto também, porque tem essas receitas de capital, basicamente, dentro da Secretaria de Obras. Né? O Ortoprev, serviços urbanos, que é alto, porque a limpeza urbana está lá. Toda a manutenção da cidade, praticamente, está dentro de serviços urbanos. Né? Finanças é alto, porque a dívida está dentro da Secretaria de Finanças. Né? E aí vocês podem ver que tem lá aquela série de secretarias que tem os menores orçamentos aí da Prefeitura. Tá? E para finalizar, falar aqui um pouquinho dos principais investimentos e ações que estão previstas. Né? Então, não é só investimento, não é só obra. Né? Tem as ações da Prefeitura, né, a maior parte aí na área social, que consomem bastante recurso aí da Prefeitura. Né? Então, assim, foram programas, ações que foram criadas aí nos últimos anos, né, que depois que você cria, você, né, enquanto não acabarem com aquele programa, você tem que manter o orçamento para aquele, né, aquele gasto lá. Tá? Então, por exemplo, lá no governo a gente tem implantação de rede ótica, infraestrutura na cidade, mas a maior parte é recurso externo. Né? Na inclusão social, basicamente é o que gasta lá com o programa Qualifica Cidadão, que é 1.800.000, né, que é de qualificação profissional. O Fundo de Assistência, que tem uma série de ações para idoso, famílias carentes, jovens, né, pessoal aí em situação de risco. Você tem um gasto lá de 3.200.000 e tem a parte de recurso externo, quase 2 milhões. Segurança alimentar, quase 800.000. Né? Apoio a iniciativas profissionalizantes do trabalhador, 525.000. Você tem 6.300.000 de recurso próprio dentro dessas ações aí, de tesouro. Né? Praticamente assim, é tudo custeio, não é investimento, mas são ações importantes aí para a cidade. Né?
Na educação tem várias construções, mas a maior parte, vocês podem ver ali, tudo recurso externo, né? Você tem também, além das construções, o kit escolar, né? Que todos os anos aí a prefeitura tem garantido, né? Você tem o gasto com Bolsa Creche, 9,5 milhões, tá? Na cultura, você tem esse programa aí, o Música para Todos, né? Quase 1 milhão por ano. Cultura Viva também, um valor alto, Cultura e Cidadania, e os eventos culturais que são feitos aí na cidade durante o ano, que também consomem bastante recurso. Tá? Aqui é um detalhamento, né, assim, mais, assim, o pessoal quiser, até para os vereadores, essas tabelas estão lá no final da lei orçamentária, para o pessoal ver realmente para onde está sendo direcionado o recurso. Tá? No esporte, tem uma série de construções, tá? Mas as contrapartidas não estão aí, porque algumas dessas contrapartidas já estão empenhadas esse ano, ou desde o ano passado, né? São obras que estão em andamento e vão terminar o ano que vem, mas a parte do recurso próprio já está garantida. Eventos esportivos também, e Esporte para Todos, que é outro programa lá da Secretaria. O meio ambiente também tem algumas ações, elaboração do plano de saneamento básico, sistema de processamento de reciclagem, né? Implantação dos pontos de entrega voluntária e as ações específicas aí da secretaria, tá? Mas é em torno de 500 mil aí só de recurso próprio. A habitação, que tem obras em andamento também, mas tudo recurso federal, né? E tem a parte de recurso próprio, né, que é contrapartida, e tanto ali também na parte de regularização de áreas, e o auxílio moradia, que é um programa da prefeitura que consome em torno de 1,5 milhão por ano, de tesouro. Tá? Na parte de obras, você tem a ampliação e reforma da iluminação pública, que é toda custeada com recurso da CIP. A gente não pode pegar o recurso da CIP e usar para pagar pessoal, por exemplo. Eu tenho que gastar esse recurso da CIP com iluminação pública, tá? Tanto com o serviço de iluminação, né, que é o pagamento das contas aí do município, da iluminação pública, quanto a manutenção e ampliação da rede. Pavimentação e drenagem da Rua Bolívia, uma obra em um convênio, está faltando vir o recurso. O Protransporte, que é o empréstimo, né? Desapropriação. A gente tem ainda para receber um recurso do Parque Linear aí do Santa Fé, que é esse aqui que passa aqui, né, aqui embaixo, né? A obra está em andamento. Pavimentação do Jardim Boa Esperança, que está licitando, vai impactar praticamente tudo ali o ano que vem. Tem uma operação de crédito, que é Programa de Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Sustentável, que isso ainda não está viabilizado, mas a gente teve que deixar no orçamento, né? É um empréstimo que está sendo buscado aí, mas ainda não está concretizado. E serviços urbanos, gente, o gasto ali com a limpeza urbana, quase 30 milhões de gasto com limpeza urbana. Praticamente tudo que a gente arrecada de IPTU vai para pagar a limpeza urbana. Né? Porque a gente arrecada em torno de 30 milhões, com a previsão para o ano que vem em torno de 30 milhões com IPTU, vai tudo para limpeza urbana. Locação de máquinas, recuperação de vias, obras de infraestrutura e o serviço de iluminação pública, que é aquele que eu falei da CIP. E planejamento urbano, que tem ali um convênio para abrigos de embarque e desembarque, né? E a parte de gerenciamento de trânsito, né? E o subsídio ao transporte público, né? Que é aquele subsídio que é dado lá nas passagens de ônibus, isso aí consome quase 4 milhões por ano também. Na área da segurança tem a parte, né, toda a questão do vídeo monitoramento e alguns outros convênios ali, dá um total de 1.200.000 de recurso próprio. A saúde, gente, não tem mais nada de construção previsto na área da saúde, por enquanto, tá? Porque muita coisa foi construída nos últimos anos, né? E isso gerou um custeio para a gente enorme. Até porque o recurso do SUS que vem, ele não cobre todo
o custeio dessas unidades, tipo uma UPA, por exemplo, né? O SUS ajuda, mas a maior parte é colocado, né, pelo recurso do Tesouro, da Prefeitura. Mesma coisa, o SAMU, por exemplo. Tá? Então, por isso também que, se você pegar o nosso gasto com saúde lá no começo, lá em 2005, por exemplo, né, ele estava abaixo de 20%. Né, e ficou aí, durante um bom tempo, em torno de 21%, 22%. Quando essas obras ficaram prontas e aí a gente teve que colocar para funcionar, deu um salto de... Né, aí foi lá para 30% de gasto. Tá bom? Mas a gente tem um gasto lá grande, ó, de custeio, né, com medicamentos, com análise laboratorial, próprio SAMU, né, os serviços médicos, né, porque nem todos os médicos são da prefeitura, você tem que contratar terceirizado, isso tem um gasto, assim, um custo enorme para a gente. Tá? E tem também alguns convênios ali da parte da chefia de gabinete. Tá bom? Todas essas ações aí, investimentos somados de recurso próprio, tudo isso daí consome 131 milhões do orçamento, tá? De recurso próprio. Então é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida. Cristiano, tem um momento que no orçamento você fala que o que acaba sobrando para a prefeitura é em torno de 55% desse total do orçamento. Por outro lado, você também coloca que a folha de pagamento chega a 51% do orçamento. Aí a gente sabe que fica restando, vamos dizer assim, 4% acima aí da questão para atingir os 416 milhões, mais ou menos, que você coloca. Minha pergunta é assim, ó, e me deixa bastante preocupado. Já em janeiro a gente tem uma situação de um acordo com a Justiça de 3,79 de reajuste, no caso, para o servidor. E a gente também já está preocupado, que, com certeza, na questão do dissídio, provavelmente, pelo que a gente vem vendo aí, eu acho que vai chegar bem perto dos 2 dígitos, que seria em torno de 10%. Aí eu pergunto para você, rapaz, e eu acho que vocês até foram generosos da maneira que vocês colocaram a questão do orçamento. Eu, particularmente, pelo que eu tenho visto, eu não sei não se a gente vai chegar nesse número. E aí fica essa preocupação, não só, com certeza, da minha pessoa, mas com certeza de todos os outros colegas, no sentido de como que a gente vai resolver isso. Então, a minha pergunta para você é sobre essa questão. Então, sobre a primeira parte da pergunta, aquele 55%, que é assim, a receita do Tesouro, né, em relação ao total do orçamento. Eu não uso somente a receita do Tesouro para pagar a folha. Uma boa parte da folha, né, da educação principalmente, a gente paga com recurso do Fundeb. Né? Isso, para o ano que vem, por exemplo, é em torno de 90 milhões de reais. Né? Que é tudo pago, né, com recurso do Fundeb, para o pessoal do magistério e pessoal de apoio. Então, nem todo aquele recurso do Tesouro, que é 55% do total do orçamento, ele vai para pagar a folha. Tem algumas coisas também na saúde que a gente usa recurso do SUS para ajudar a pagar a folha da saúde, que a gente pode usar. Né? Isso é permitido pelo SUS, que nem no caso do SAMU, por exemplo. Tem alguns gastos lá da vigilância sanitária também, de pessoal, que a gente pode usar recurso de... Né? Então, a gente tem aí, né, tem uma diferença da parte do Tesouro, que não vai para a folha, ele vai para custear outras coisas da prefeitura.
Aí, em relação ao percentual, realmente, assim, a gente está bem próximo do limite. A previsão ali que eu coloquei, né, para o ano que vem, a gente tem uma receita corrente líquida de 620 milhões previstos para o ano que vem. O cálculo é em cima dessa receita corrente líquida, né? Receita corrente líquida, ela não é só receita do Tesouro. Entram outros recursos, inclusive que eu não posso usar para pagar a folha. Por isso eu até discordo um pouco desse cálculo da receita corrente líquida, porque eu tenho recursos ali que eu não vou usar para pagar a folha de pagamentos, mas tudo bem. E aí está dando aquele percentual de 50% para o ano que vem, se arrecadar o que está previsto e se a gente gastar o que está previsto. E realmente corre um risco, logo no mês de janeiro, desse limite aí ser estourado. Se é que não vai estourar logo em dezembro também, né? Porque como que funciona esse cálculo? Ele pega os últimos 12 meses, né? Então, na hora que apurar esse quadrimestre, o último quadrimestre de 2015, eu vou tirar os últimos 4 meses do ano passado, né? E vai entrar o gasto desses últimos 4 meses aqui, para fechar o ano. E, com certeza, os gastos com folha desse ano estão bem maiores do que o do ano passado, né? E, por outro lado, a receita não teve o mesmo crescimento, né? A receita do ano passado para cá cresceu menos que a folha. E como a gente já está com o percentual próximo do limite, é bem provável que esse limite seja estourado ainda esse ano, tá? A não ser que a arrecadação nossa aí nos últimos meses, né, nesses últimos 2 meses, dê um salto aí com o refis, por exemplo, né? Agora, mesmo que não estoure esse ano, provavelmente vai estourar em janeiro, porque tem esse acordo aí dos 3,79 logo em janeiro. Então, e a previsão que a gente fez para o ano inteiro, né? Nós levamos em conta o quê? Para fazer a projeção da folha, o que vocês viram lá que está dando um crescimento de 24 milhões no gasto com a folha de pagamento, né? 24 milhões a mais. 3,79 no mês de janeiro e em torno de 7% no dissídio. Por que 7%? Quando a gente fez o orçamento, a previsão, né, dos analistas para a inflação para o ano que vem era em torno de 5,5%. 5,5%, porque o Banco Central está lá com juros lá em cima para tentar derrubar a inflação, né? E na época a projeção era essa. Como tá, assim, a inflação não está cedendo, né? Caiu um pouco, mas voltou a subir, por exemplo, nesse mês, o pessoal já está revendo as projeções para o ano que vem, já estão falando de uma inflação em torno de 7%, de 6,5%, 7% para o ano que vem, que é o que a gente deixou no orçamento, considerando. O que vai acontecer? Dificilmente vai acontecer, viu, Clodo? Você falou de chegar em 10% lá no dissídio. Não vai, dificilmente vai acontecer isso, porque está tendo uma desaceleração da inflação. Ela vai fechar em torno de 10% esse ano, mas porque lá no começo do ano, a gente teve 3 meses, praticamente, de inflação acima de 1%. Né? Então, a inflação desse ano vai ficar em torno de 10% mesmo. Mas a tendência que a gente está vendo agora é uma desaceleração, né? Então, os índices já estão girando ali em torno de 0,6, 0,7, né? Teve mês já que caiu um pouquinho para 0,4, tá? Então, se continuar desse jeito, né, a medição aí para a questão do dissídio, ela vai pegar a inflação até março, de março para trás, né? Então, eu acredito realmente que vai ficar em torno de 6,5% a 7%. Não deve chegar em torno de 10%. Se chegar em torno, né, se der uma aceleração da inflação, né, eu não sei se a gente vai ter condição de dar totalmente esse dissídio aí. Porque vocês viram que, com essa projeção que a gente fez, né, já significa um gasto de 24 milhões a mais. Né? E o pessoal que trabalha comigo ali viu como, assim, foi difícil fechar esse orçamento. A gente não tem mais onde cortar o orçamento, a não ser que corte alguns programas sociais, que todos os contratos da prefeitura sejam revistos, né? E você faça
se possível, mais algum enxugamento na folha, porque a gente já está fazendo, né? Já foi cortado hora extra, por exemplo, reduziu muito o gasto com hora extra, né? 95% de redução. Então, o orçamento nosso realmente está ficando, né? Chegou no limite. E vai ter que ser avaliado essa questão dos reajustes, tanto pela história da receita corrente líquida, que realmente eu não sei nem se a gente pode dar esse reajuste se o limite estiver estourado, eu acredito que não, né? Ou você vai ter que tomar as medidas para reduzir esse percentual, né? Mas realmente a situação está muito apertada nessa questão da folha aí. É só uma pergunta de confirmação, né? Você disse que gasta 1,5 milhão por ano, né, com auxílio moradia, né? Só uma pequena explicação nesse sentido. Uhum. A direção da moradia. Na verdade, esse é um programa da habitação, né? Não sei se tem alguém aqui, acho que não tem ninguém da habitação aqui. Mas é um programa da habitação que serve para você, a prefeitura paga um auxílio moradia, um aluguel social, né, para as pessoas que estão em situação de risco ou em áreas que estão sendo desapropriadas para a questão de obras, por exemplo, que nem aqui no Santa Fé, né? Então, esse é o propósito desse programa, né? Nesse período aí, onde a pessoa está, né, nessa situação vulnerável aí, a prefeitura ajudar para que ela tenha um lugar, né, decente aí para morar, né? Mas, como tem bastante gente dentro do programa, né, você acaba gastando um valor considerável, né? Tá bom, gente? Alguma pergunta a mais aí? Alguma coisa? Então tá, gente, obrigado. Eu passo a palavra aqui para o Clodo. Bom, queria agradecer em nome da Câmara Municipal, Cristiano, a tua explanação, enfim, agradecer a todos os servidores que puderam estar aqui, os amigos, enfim, todas as pessoas. Muito obrigado e eu declaro encerrado a audiência pública. Deus abençoe e acompanhe vocês até os seus destinos. Muito obrigado. Obrigado.